Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 17 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Segunda Samuel 17, 1. Disse mais Aitófel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. 2 Samuel 17, 2. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei Sol. 2 Samuel 17, 3. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. 2 Samuel 17, 4. E essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. 2 Samuel 17, 5. Porém Absalão, chamai agora também a Hussai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. 2 Samuel 17, 6. E chegando Hussai a Absalão, lhe falou Absalão dizendo: desta maneira falou Aitófel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. 2 Samuel 17, 7. Então disse Hussai a Absalão: o conselho que Aitófel esta vez aconselhou não é bom. 2 Samuel 17, 8. Disse mais Hussai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. 2 Samuel 17, 9. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no princípio, alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. 2 Samuel 17, 10. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. 2 Samuel 17, 11. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. 2 Samuel 17, 12. Então, iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra, e nada ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. 2 Samuel 17, 13. E se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel trará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. 2 Samuel 17, 14. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Hussai, o arquita, do que o conselho de Aitófel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitófel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. 2 Samuel 17, 15. E disse Hussai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitófel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. 2 Samuel 17, 16. Agora, pois, enviai apressadamente
e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. 2 Samuel 17, 17. Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. 2 Samuel 17, 18. Mas viu-os todavia um moço e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. 2 Samuel 17, 19. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. 2 Samuel 17, 20. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhe disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. 2 Samuel 17, 21. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram anunciar a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitófel. 2 Samuel 17, 22. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitófel, que se não tinha seguido seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. 2 Samuel 17, 24. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. 2 Samuel 17, 25. E Absalão constituiu Amassa em lugar de Joabe, sobre o arraial. E era Amassa filho de um homem, cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. 2 Samuel 17, 26. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. 2 Samuel 17, 27. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim. 2 Samuel 17, 28. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas. 2 Samuel 17, 29. E mel e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, e cansado e sedento. Bem, vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 17, do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Há dois comentários aqui. O primeiro se refere ao versículo 17, que é 2 Samuel 17, 17. Os vales de Rinom e Cedron ficam em Rogel, um lugar com água. Uma serva não levantaria suspeita ao ir e voltar entre a cidade e em Rogel, pois era trabalho dos jovens buscar água. Essa mulher atenta e confiável teve um papel importante na obtenção de informações de Jerusalém para o rei Davi. Numa situação de perigo,
ela transmitiu discretamente os relatos dos sacerdotes Zadok e Abiatar a seus filhos, Jonatas e Aimás. 2 Samuel 17, 19. Diz assim: os espias de Davi se esconderam em um poço, provavelmente uma cisterna vazia, usada para coletar água de chuva. A dona da casa, que provavelmente reconheceu os jovens, avaliou a situação rapidamente e usou sua criatividade para disfarçar a abertura do poço. Quando os servos de Absalão chegaram procurando os espias, ela os mandou para a direção errada. Não podemos ser coniventes com suas palavras, uma vez que Davi não precisa de mentiras para defender seu povo. No entanto, ela teve pouco tempo para ponderar sobre a questão e sua reação imediata permitiu que os homens escapassem e dessem a Davi informações vitais para a sua segurança. Bem, nós encerramos então assim a leitura do capítulo 17 do livro de 2 Samuel da Bíblia Sagrada. Bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre essa palavra, obediência, né? Então, ser obediente não é nada fácil, não é verdade? Vamos ver aqui no dicionário o que significa ser obediente. Diz assim: obediente é um adjetivo, né? Significa que obedece, dócil, submisso, né? Então, obediência é ação ou efeito de obedecer. E obediente é aquele que obedece, dócil e submisso. Agora, o verbo obedecer significa o quê? Primeiro significado: submeter-se à vontade de outra pessoa, de outrem, como ele escreve aqui. Segundo significado: ceder, deixar-se conduzir por. Terceiro significado: estar sob autoridade ou influência de. Quarto: cumprir, seguir, né? E 5, cumprir ordens. Então, muitas vezes os pais dão algumas orientações a seus filhos, mas como não são filhos obedientes, eles não obedecem aos seus pais. Não é verdade? Bem, os professores muitas vezes durante as suas classes, eles orientam os alunos, eles reclamam, eles solicitam que os alunos fiquem menos agitados, que prestem mais atenção ao que está sendo ministrado na aula, ou que participem mais das atividades, mas muitas vezes eles não obedecem, não é verdade? Bem, nas empresas particulares ou públicas, existem pessoas que estão responsáveis por alguns setores, né? E muitas vezes essas pessoas precisam de contar com a ajuda dos seus subordinados. Então, muitas vezes eles fazem solicitações ou fazem mesmo pedidos, né? Às vezes por escrito, às vezes verbalmente, ou fazem às vezes mesmo exigências que são importantes para o desenvolvimento daquela empresa ou daquele setor. Mas muitas vezes os funcionários não obedecem, né? E nas igrejas, os pastores e as pastoras, né? Sempre estão colocando determinações, estão orientando o seu rebanho, no sentido de que possamos cada vez mais ser obedientes aos nossos pastores e às nossas pastoras. Não é verdade? Bem, então esses exemplos que nós vimos de obediência aos pais, aos professores, aos chefes de setores de trabalho e aos pastores, se relacionam com a obediência do homem em relação ao homem, né? Mas a palavra de Deus exige uma obediência muito importante, que é a obediência a Deus, né? O Todo-Poderoso. Então, com relação à obediência, aqui nessa Bíblia, né? Que é uma Bíblia assim, de promessas, né? Tem alguns versículos que chamam a atenção da obediência ao nosso Senhor Deus. Né? Então aqui,
Em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 18, há uma recomendação sobre a obediência. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, o título do capítulo é O fim da lei é a obediência. E o versículo 18 diz assim, E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. Bem, vejamos outra referência bíblica aqui, que se refere à obediência, né? Então está mencionado aqui, que em Provérbios 3, versículo 12, versículos 1 e 2, há uma recomendação com relação à obediência, né? Então diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. E o versículo 2 diz, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha que maravilha. Bem, e aqui no livro de Zacarias, né, que não é um livro assim não é um livro tão comum de ser lido nas igrejas, né? O livro de Zacarias. E aqui diz assim, que no capítulo 3, no livro de Zacarias, no versículo 7, há uma recomendação com relação à obediência a Deus. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Tá vendo que maravilha? Então não é fácil ser obediente, né? É uma característica assim do ser humano forte mesmo, é ter uma dificuldade de ser obediente, né? De aceitar ser conduzido por outro, né? De aceitar a orientação de outro, ou a exigência de alguém, né? Que está exigindo alguma atividade, alguma tarefa com relação a uma empresa, né? Não é fácil obedecer. É uma característica muito difícil. Mas que possamos realmente, cada vez mais, ser obedientes, principalmente à palavra do Senhor, né? E aos nossos líderes. Sejam os pais, sejam os pastores, sejam os nossos chefes de trabalho, né? Enfim, pessoas que tenham autoridade espiritual, sejam nossos professores, né? Que tenham autoridade espiritual ou secular, né? Bem, então, que possamos cada vez mais querer ser obediente, aprender a ser obediente, certo? Bem, então, meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.